Shalom, shalom a todos, né? Tenha um excelente dia na presença do Eterno, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pelos méritos de Jesus, né? Yeshua em aramaico e Yahushua em hebraico, né? E hoje eu vim falar um pouco, né? Esclarecer mais o que é o pecado, né? O que é o pecado e também mais na frente o que é errar o alvo. Vamos trazer essas respostas, né? Agora, estou trazendo aqui 5 traduções, né? 6 traduções baseadas justamente no que é o pecado, né? Que está no Novo Testamento, em 1 João 3:4, né? Mas sabemos que no hebraico não existe a palavra no testamento, né? Então é na Haberit Hadashah, né? Então na nova aliança ou na aliança renovada, né? Esse é o significado correto sobre a palavra Novo Testamento, né? Então vamos lá ver o que João, né, o discípulo do amor, né, falou justamente o que era pecado, né? Vamos conhecer agora que diz. Eu vou trazer aqui a primeira versão na Bíblia Almeida, né, revisada de acordo com os melhores textos, né, em hebraico e grego de 1967, que diz o seguinte: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia, ok? Então aqui está falando que o pecado é rebeldia. Rebeldia contra quê? Né? Rebeldia contra quê? Então vamos para a próxima tradução e depois a gente vai fazer uma síntese, né, um resumo. Vamos extrair a essência do que é o pecado. Amém? Então vamos lá aqui. A Bíblia Revista e Atualizada Interlinear diz o seguinte: todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, né? Porque o pecado é a transgressão da lei, né? Então que lei é essa, né, que está falando João, né? João, um judeu, né, que na sua época não existia Novo Testamento. Qual era a lei que João estava falando? Vamos seguindo. Vamos ler aqui agora a Bíblia, né, de Jerusalém, né, a Bíblia católica, que diz o seguinte: todo que comete pecado comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade, né? Esse nome é muito diferente na iniquidade. E o que quer dizer iniquidade? Quando a gente vai lá no grego, olhar, vamos dizer assim, na Septuaginta, né? A gente vai ver que está o nome lá, anomos, né? Em grego, né? Que significa, nomos significa lei, e a significa partícula negativa, né, do grego, né? Então fica os 100 leis, né? Então todo que comete pecado comete também, né, a transgressão da lei, né? Ou seja, não tem a lei, porque o pecado é os que estão sem a lei, né? Então é isso que está falando aqui na Bíblia de Jerusalém. Agora vamos para a Bíblia Peshitta, né, que diz o seguinte: todo aquele que vive habitualmente no pecado está também violando a Torá, pois o pecado é transgressão à Torá, né? Então, e sabemos que a Torá significa, né, no hebraico, são instruções, né? Então, o pecado são aqueles que estão violando as instruções de quem? Né? As instruções do Eterno, do Deus de Abraão, Isaac, Jacó, do Pai de Jesus, né? Então o pecado está violando justamente as leis de Deus, né? Amém? Então continuando aqui, a Bíblia Sagrada, né, nova versão transformada de 2016 diz o seguinte: quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei de Deus, né? A lei de Deus. E a Bíblia Viva, né, de 2002 diz o seguinte: mas aqueles que continuam a pecar estão contra Deus, porque todo pecado é feito contra a vontade de Deus. Amém? Então, já vimos aqui o que é pecado e extraindo a essência, né? Todo pecado, né? O que é o pecado? É você, né, justamente estar quebrando, né? Estar sendo rebelde à lei de Deus, a sua Torá, a sua instrução, na qual ele deu ao seu povo, né?
ao povo de Israel. Então, porém, aqueles que querem ser enxertados, né, na oliveira, na videira, tem que andar conforme a instrução do Eterno, né? E onde é que está essa instrução? Está nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Está em Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, Levítico e Números, né? Que no caso os católicos e os evangélicos chamam de Pentateuco, mas, né, o nome original seria a Torá, as instruções do Eterno, né? Está justamente nos 5 primeiros livros, né? O fundamento, a base do que Yeshua, né, Jesus, veio nos ensinarmos, né, a cumprir a Torá. Ele mesmo disse: não penseis que vim abolir a lei nem os profetas, né, mas vim cumprir, né, e cumprir, lá no grego, mais uma vez, está a palavra plero, né, que fala significado de preencher, de complementar ainda mais o entendimento dos mandamentos, né, do Eterno. Foi para isso que Jesus também veio, né, além de destruir as obras do inimigo, né? E quais são as obras do inimigo? A rebeldia, a transgressão da lei, né, a injustiça, né, tudo que vai contra a vontade do Eterno. Jesus, Yeshua, né, e Yahushua veio nos ensinarmos a obedecer verdadeiramente o Eterno, né? Sem enxertos das tradições, sem enxerto das religiões, né? E sem enxerto de nada, né? Sem acréscimo e sem decréscimo. É a palavra plena, pura. Foi aí para isso que Jesus veio nos ensinar a andar conforme a vontade do Pai, né? E justamente evitarmos a pecar, né? Então, sem santidade, ninguém verá o Eterno, né? E só os limpos de coração é que verão a Deus. Então, tenha um excelente dia na presença do Eterno. E quando você for lá ler a sua Bíblia agora e tiver a palavra pecado, você coloca, né, transgressão da lei de Deus, onde você vai ter um melhor entendimento, tá bom? Da sua leitura, e você vai estar extraindo a essência da palavra do Eterno. Então fique na paz do Eterno, na paz do Senhor, em nome de Jesus, né? Em nome de Yeshua, em nome de Yahushua Hamashia, né? O Messias, o enviado, o ungido de Israel. Então, amém. Tenha um excelente dia na presença do Eterno. Até mais.